E o tema que nós escolhemos, né, é esse daí que está na tela, que chama-se Momentos de Crise. E esse tema, Momentos de Crise, não é para falar da pandemia, não é para falar dessa crise macro que o planeta está vivenciando. Essa crise que é protagonizada pelo Covid-19. E a gente imagina até que essa crise parece um povo, né, lançando seus tentáculos para todos os lados, né, entrando nas instituições, nos grupos, na nossa família e até mesmo na nossa intimidade. Não é dessa macro crise que a gente vai falar. A gente vai falar das crises do nosso dia a dia, as crises nossas do dia a dia, né? É as crises que estão permeando a nossa vivência, permeando as nossas vidas, né? E que muitas vezes trazem dificuldades e prejuízos enormes às nossas vidas. Vamos entender um pouco a razão dessas crises. Muito bem. E lá no livro do Emmanuel, chamado Pronto Socorro, na mensagem 1, tem o tema, tem uma mensagem com esse nome, Momentos de Crise, e foi desta mensagem que nós extraímos o tema. E diz assim o Emmanuel: ninguém os deseja, e todos procuramos evitá-los. Ninguém deseja o quê? Os momentos de crise, não é? Hoje será determinada atitude, considerada infeliz, assumida por pessoa que se nos liga ao coração pelos laços íntimos. Amanhã pode surgir em grandes conflitos dentro do grupo familiar. Depois é possível apareçam no afastamento de companheiros, dos mais estimáveis. E mais adiante no tempo, os instantes difíceis serão aqueles em que a desencarnação de um ente amado, quando nos achamos aqui na Terra, nos envolve em nuvens de sofrimento e lágrimas. Então, vejam, meus queridos, que nós estamos falando de nós, né? Nós devemos nos colocar dentro dessa história, dentro desse contexto traçado por Emmanuel, como os protagonistas, sim, né, desses momentos de crise. Porque quem não passou uma crise causada pelo desembaraçar de uma relação, pelo rompimento de uma relação, né, de laços íntimos? Quem não tem crises no grupo familiar? Quem não tem crises causadas pelo afastamento, pela traição, né, de um companheiro muito estimado? E quem nunca sofreu uma crise causada pela perda de um ente querido? Então, esses momentos de crise são muito presentes nas nossas vidas. Ninguém vive nesse planeta sem passar por elas, não é? Mas o que significa crises, né? O que vem a ser? Para que a gente entenda todo esse contexto que a gente quer trabalhar no dia de hoje. Crise, o que é? É um momento de tribulação, é um momento de acidente, de açoite, de adversidade, de aflição. Isso que é caracterizado como crise. É quando você sai da normalidade. É quando você entra num outro estágio e que muitas vezes não te agrada e não te traz nenhum benefício. É aquele momento de sofrimento, de rompimento, de ruptura, né? De aflições diversas. Pela medicina, uma crise significa uma mudança brusca, produzida no estado de um doente, causada pela luta entre o agente agressor, causador da enfermidade, e os mecanismos de defesa, ou um período de manifestação aguda de uma doença. Exemplo, uma crise de apendicite, uma crise renal, né? Uma crise respiratória, um problema, uma crise causada pelo aparelho circulatório. Esses são os conceitos da medicina. Na política, o que vem a ser crises? Elas são caracterizadas por esses elementos que aqui estão. Elas estão na inflação, puxada pela alta do preço dos alimentos e da energia, né? O desemprego, uma crise hídrica, como a gente tem ouvido falar, e que pode levar a um apagão energético e aumento das contas, evidentemente, e outras situações que geram ainda mais incertezas na economia. E na família, uma crise significa que é um evento que ocasiona uma oportunidade de mudanças na funcionalidade dos membros da família.
O funcionamento saudável da família requer que essas crises sejam reconhecidas e validadas por ela mesma como problemas potenciais a fim de poderem ser resolvidos favoravelmente. Trocando em miúdos, né? A crise tem dois lados, como todas as situações das nossas vidas. A gente sempre lembra, né, quando se fala em dois lados, né, lado bom, lado ruim, ou o melhor lado, ou a melhor parte, a gente se lembra daquela passagem de Jesus, né, em que ele vai visitar a família de Betânia. A família de Betânia é a família de Lázaro, composta pelo Lázaro, por Maria e por Marta. Então, Jesus vai visitar essa família, né? E quando ele chega, né, ele percebe que Marta, mais velha, está toda, né, agitada, trabalhando, cumprindo as funções do lar, né, mantendo ali a organização estrutural da família, enquanto que Maria, ao invés de ajudar Marta nas suas funções domésticas, vai se ajoelhar aos pés do mestre e vai ouvir o recado que o mestre traz. Então Maria fica indignada, a Marta fica indignada com Maria, né? Porque Maria está ali, parada, ouvindo Jesus, e ela trabalhando. Então reclama com Jesus. Mestre, você não acha estranho, né? Eu, meio a tantas funções, a esse trabalho exacerbante, Maria está aí parada, ouvindo o Senhor falar. Não é com essas palavras, né? Não é com essas palavras. Mas o que a Marta quis dizer, ela fez uma reclamação verbal naquele momento. Ela reclamou com Jesus porque Maria estava ali parada enquanto ela trabalhava, né? Enquanto ela se estressava. Então, a isso, Jesus vai responder da seguinte forma: Marta, Marta, você está muito estressada. Você está muito cheia de trabalhos, né? Muitos comprometimentos, enquanto Maria está recebendo a melhor parte. Porque naquele momento em que Jesus chega, possivelmente deveria ser um dos últimos momentos dele aqui no planeta Terra. Então Maria possivelmente aproveitou tudo aquilo que Jesus trouxe, que era a melhor parte. Daquele contexto doméstico, naquele momento histórico, a melhor parte não era desenvolver, não era cumprir as funções domésticas, mas era ouvir o que Jesus trazia. Então, por isso a gente diz que toda situação, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem dois lados. E desses dois lados nós vamos retirar o lado melhor, ou a melhor parte, né? Quem nunca teve uma crise na família? Né? Quem nunca passou por uma crise doméstica, uma crise íntima, particular? Todos nós. Mas por que a crise existe? Deixa eu voltar. Quando fala na crise, no conceito de crise dentro da medicina, o conceito que está é esse: é uma mudança brusca produzida no estado de um doente causada pela luta entre um agente agressor e mecanismo de defesa. Veja, se você não for acometido de uma cólica renal, por exemplo, você não vai descobrir que você tem um problema no rins que precisa ser tratado. Se você não for ocasionado por uma crise de respiração, você não vai descobrir que você tem problemas respiratórios e que tem que fazer um exame mais detalhado, né, no pulmão. E assim vai. Então, todas as crises têm uma causa. E é essa causa, tanto numa crise familiar, quanto numa crise de saúde, né? Como na crise política, essa crise precisa ser extirpada. Né? Se existe uma crise, existe uma causa. Né? E essa crise só vai perdurar, ela só vai permanecer quando a causa for extirpada. Então, veja que ela tem dois lados. Né? Quando a crise acontece, ela está sinalizando que algo errado está acontecendo. Algo que não é normal está acontecendo. No caso da saúde, é quando você se sente mal e você corre para o médico. No caso da política, é quando os representantes não estão sendo honestos ou não estão trabalhando como deveria. E na família, porque está havendo um conflito entre os membros que ali habitam.
né, entre os membros que formam esse núcleo familiar. Então, para que a crise seja extirpada, há necessidade, então, de se buscar a crise, a causa. Buscada a causa, busca-se, então, a forma de extirpá-la. Então, a crise tem dois lados, né? Ela tem um lado bom, né? E o lado ruim. O lado bom é que o lado ruim que a crise apresenta é um lado de sinalização de algo que não está normal, algo que não está certo, né? Bom, a partir então daí, desses comentários e dessa reflexão em cima dos conceitos, vamos para a história que nós escolhemos para o dia de hoje, que vai enriquecer bastante o trabalho que nós nos propomos. Muito bem, essa história é tirada lá do livro Amor Imortal, escrito pelo Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, né? É o capítulo 11, e que vai dizer assim: Tiago, um dos apóstolos de Jesus, era bastante fiel às tradições da época, ao cumprimento das leis e aos livros sagrados de seu povo. Costumava ele, o Tiago, refletir sobre a profundidade dos ensinamentos de Jesus e sobre a grande oportunidade que era conviver com ele. Certa vez, interrogou o mestre, preocupado com as sucessivas crises políticas e econômicas que o povo local vivenciava, por conta do domínio esmagador de Roma. Queria saber por que viviam entre crises econômicas sucessivas e se uma crise pior ainda estava por acontecer. E Jesus, então, na sua infinita calma, bondade e sabedoria, respondeu: a pior crise, Tiago, é a de caráter moral do homem, que acaba por causar todas as outras. Explicou que o ser humano ainda se acomoda na ignorância, ligado às paixões que o dominam e o infelicitam. Salientou que na raiz da crise moral se encontra o egoísmo, que sempre atuará prejudicando o próximo. Na falta da solidariedade e da fraternidade, florescem a ambição, a loucura, a perturbação e os desastres decorrentes desses vícios morais. Então veja que nessa primeira parte da mensagem, né, que Jesus está caracterizando o que vem a ser a crise, né? E isso, veja que isso aí aconteceu há 2000 anos atrás, né? E que a Amélia Rodrigues está trazendo essa memória para os dias atuais. Então diz lá Jesus, refletindo na resposta de Jesus, a pior crise, Tiago, é de caráter moral do homem, que acaba por causar todas as outras, né? Então, quando a gente fala de uma macro crise que assola o mundo, né, que envolve o mundo, e a gente acha que essa crise é causada pelo outro, né, ou por um determinado sujeito, ou por um político, ou pelo Covid-19, a gente está se desvinculando dessa situação, que, na verdade, nós não deveríamos, porque todos nós acabamos, de uma forma ou outra, colaborando com um tipo qualquer de crise. Seja a crise da nossa família, seja na crise do nosso relacionamento, seja na inter-relação que nós temos com o outro, né? Então, na verdade, é a moral, né, que é fundamentada naquilo que ele está dizendo aqui ao final desse texto, né? É a crise ligada à ignorância. E essa ignorância ainda permite a existência das paixões que fragilizam o ser humano e que dominam, né, o ser humano e também o infelicitam. O que significa isso quando se fala ignorância? Ignorância não no sentido de falta de conhecimento, mas é no sentido de ainda a gente se manter no primarismo da nossa existência, né? E quando nós falamos em primarismo da nossa existência, nós estamos remontando lá na nossa história, lá nos princípios, nos primórdios da nossa existência aqui no planeta Terra, quando nós ainda vivíamos sob o impositivo, né? sobre o impositivo, sobre o domínio ainda, né, daquelas tendências geradas
pelo nosso primarismo, né? É quando ainda a gente não conseguia identificar o que era bom, o que era ruim. Nós vivíamos de forma instintiva, né? Então, as paixões que ainda nos infelicitam estão ligadas a esse primarismo da nossa existência. É isso que o Espírito Emmanuel está dizendo, que o ser humano ainda se acomoda na ignorância, na ignorância do conhecimento da verdade que liberta o ser humano dessas paixões que o dominam. Então, a gente entende, com a palavra ignorância, esse primarismo, essa vivência, né, no instinto, não no sentimento, mas no instinto, na sensação. Então, se ora nós ainda sofremos por crises, pode ter certeza que a base, né, a causa está ainda nesse primarismo, nessa ignorância, da falta de conhecimento dessa verdade que pode nos libertar dele, né? Então, é isso que ele está dizendo, que é uma crise moral, né? É essa crise que existe em mim e ela perdurando, permanecendo, eu posso fazer com que essa causa que habita em mim também passe a habitar, né, o outro. Vamos lá, então, na outra parte. Diz lá ainda Jesus a Tiago: as pessoas se isolam em seu orgulho, orgulho que é fruto, né, que é irmã do egoísmo. E quando a gente fala primarismo, fala paixão, fala instinto, a gente está falando do ego. É o ego que vai gerar o egoísmo, né? É o ego. O ego não é a sabedoria, o ego é a falta de sabedoria, né? O ego é o primarismo. O ego é você viver ainda sob o impositivo do instinto. Isso que é o ego. Por isso que a gente fala assim, a gente sofre em função do egoísmo. E quando você vai estudar o egoísmo, você vê que egoísmo deriva de ego. O que é o ego? É a nossa, né, é a nossa vida primária, fora dos sentimentos, fora da razão. É a vida instintiva, né? Por isso a gente fala o ego, né? Isso é o ego do sujeito, é o ego inflado. Então, a gente está falando dessa particularidade da vida do sujeito, fundamentada ainda na ilusão, fundamentada na fantasia, fundamentada nos prazeres ilusórios. Então, é isso que ele está querendo dizer, que as pessoas se isolam em seu orgulho, na ilusão do poder, né? Na ilusão do poder da raça, da fé religiosa ou política, contribuindo para a desarmonia entre as criaturas. Por que ele contribui com a desarmonia geral? Porque o homem, né, ele vive nessa desarmonia ainda. Ele vive ainda preso às dominações do ego, daquele primarismo, das questões instintivas ainda. Haja vista a questão do prazer, né? Ainda hoje, nós fazemos qualquer sacrifício para praticar, para ter momentos de prazer. Momentos de prazer que logo depois se transformam em momentos de desilusão e de sofrimento, né? Mas nós ainda não conseguimos entender que é muito mais fácil não se iludir com o prazer do que se entregar a ele e sofrer as suas consequências, né? A ambição desmedida pelas posses materiais, né, causa profundos desequilíbrios, com alguns possuindo muito e tantos possuindo quase nada. O consumo desenfreado pode levar indivíduos, grupos e até mesmo uma nação à ruína. Esse é um fato, né? E veja que Jesus está falando para o Tiago há 2000 anos atrás. Parece até que ele estava já antevendo os momentos históricos, né, que nós estamos vivenciando hoje. É uma verdade que está aí, não é? É a posse, é a propriedade, né? Eu possuo, é meu. É o apego a essas coisas materiais, né? É o apego aos desequilíbrios, é o apego às enfermidades, é o apego às fantasias, né? Então, você fica apegado,
Você não tem ideia de que todas essas coisas às quais ainda nos mantemos apegados são coisas transitórias, passageiras, que não permanecem para sempre. Aliás, eu comentava outro dia sobre isso, e eu pude dizer para o grupo que eu estava falando que a única permanência que nós podemos contar nessa vida é com a impermanência. Nada permanece conosco. Tudo muda de mãos, tudo se modifica. Né? Então, é entender que não há permanência de nada. Né? E sim, que tudo está ligado à impermanência. Nada é definitivo, nada é para sempre. E aí está algumas causas que Jesus enumerou, elencou aí para o Tiago. Né? Em sua conversa com Tiago, o mestre Jesus disse que a severa crise daqueles dias era a mesma, desde o início dos tempos, e que se prolongaria ainda por um longo período na sociedade terrestre. Jesus encerra aqueles comentários dizendo: no futuro, né, as crises existenciais, políticas e morais cederão lugar ao entendimento com base no amor, porque então a mais severa das crises do ser humano, que é a crise moral, estará resolvida, né? Que é a crise moral. Ele afirma aí. Então, veja, o que Jesus está dizendo para Tiago? Vale a pena a gente refletir nessa passagem. O mestre diz que a severa crise daqueles dias, lá há 2000 anos atrás, era o quê? A mesma, desde o início dos tempos. E quando se fala desde o início dos tempos, nós estamos entendendo que nós estamos falando daquele primarismo a que nós nos referimos há uns minutos atrás. Né? Ainda há aquela época, né, egóica, que a gente fala, que é a época do ego, do viver pelo instinto. Então, veja que ele está falando. O que ele está falando com o Tiago? Que essa crise daqueles dias, né, naqueles dias em que ele estava na Terra, era ainda a mesma, lá dos primórdios dos tempos. Ou seja, o homem não havia ainda se desvencilhado do ego, do egoísmo, do primarismo, do instinto. E ela iria permanecer ainda por muito tempo. E não era porque era o Jesus falando. Ele percebia pelo desenvolvimento da moral humana. Jesus é o nosso guia, nosso modelo, né? O nosso grande arquiteto. Então, ele acompanhou o desenvolvimento de todas as eras. Então, ele sabia, pelo andar, pelo caminhar, pelo desenvolvimento do homem na crosta terrestre, que ainda demoraria um longo tempo até que essas crises causadas pelo ego, pelo egoísmo, né, mudassem. E só mudariam a partir do momento em que o amor, né, sobressaísse. Quando o amor vencesse, né, a ignorância. Seria o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. E aí a Melody Rodrigues faz uns comentários muito interessantes. Em todos os tempos da humanidade, as crises estiveram presentes, em todos os momentos. Foi o que Jesus falou. Crise familiar, a crise financeira, social, a crise de emprego, a crise religiosa, a crise moral. Em decorrência, a crise de esperança e a de fé nos corações. Ora, a partir dessas crises que foram elencadas aí, familiar, financeira, social, você também corre um sério risco de entrar na crise de esperança e de fé nos corações. É o que tem acontecido ainda nos dias atuais, né? Nesse momento que nós estamos vivendo e que iniciou ano passado com o aparecimento aí do coronavírus, né? E foi fomentando uma pandemia que vai se alongando, e à medida que ela vai se alongando, ela vai trazendo as suas consequências, os seus efeitos nefastos, né? Essas crises que vai se abatendo sobre nós.
e, em decorrência, nós vamos perdendo a nossa esperança e a fé nos nossos corações, né? Diz lá a Amélia Rodrigues, hoje as crises morais, com os crimes e a corrupção. As crises políticas na forma de guerras. As crises políticas na forma de guerra se repetem, baseadas na ilusão da posse, no orgulho e no poder, né? As crises econômicas baseadas no descaso político, na ganância dos que comandam o sistema financeiro e na obsessão individual de amealhar, né? De ajuntar bens, se repetem, causando desequilíbrios de grande porte. Então, não é novidade e nem é preciso enfatizar que estamos nesse contexto aí, esse contexto que foi comentado pela Amélia Rodrigues. Hoje as crises morais permanecem, né? E nós fazemos parte delas. E nós precisamos de refletir sobre, né, esses momentos de crise. Qual é a vantagem? Por que elas existem? E ainda finalizando a mensagem da Amélia Rodrigues, né? Diz ela, no entanto, sabemos, escutando o nosso caro amigo e guia Jesus, que a mudança real desse panorama começa em cada um de nós. E que o mundo caminha, mesmo que a passos lentos, aos nossos olhos, para uma mudança real. E isso é real. Isso é a realidade. Por isso Jesus comentou com o Tiago lá atrás, né? Olha, essas crises que você conhece hoje já estão vindo desde muito tempo, né? Porque enquanto as pessoas não mudarem, essa crise vai permanecer. E nas entrelinhas lê-se, enquanto o ser humano não mudar o seu jeito de ser, não mudar o seu comportamento, não mudar as suas atitudes, a crise vai permanecer. Então, eliminar a crise é um trabalho que começa em cada um de nós. E a pergunta que nós fazemos é essa: o que as crises querem me ensinar? Elas existem. Lembra que nós, no princípio do estudo, comentávamos quando eu sou acometido de uma crise renal, isso significa que eu tenho que procurar um médico. E procurando o médico, ele vai descobrir que a crise renal existe porque eu estou com um problema renal nos rins, não é? Então, o que uma crise que se apresenta, né, tão veementemente dentro da minha vida está querendo me ensinar? É essa a questão. Diz o ditado que o mar calmo não faz bom marinheiro. Isso é um fato, né? O mar calmo não pode fazer um bom marinheiro. Ele só vai ser formado a partir das dificuldades que ele vencer, né? As dificuldades inerentes ao mar. O progresso vem quase sempre quando nós estamos pressionados e necessitamos criar uma solução para este ou para aquele caso. Não é assim? É assim, sim. É o outro lado da crise. Toda vez que ela acontece, ela está sinalizando que alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está na normalidade que deveria. Alguma coisa está extrapolando a realidade. Então, elas estão nos ensinando. Elas estão chamando a atenção por algum fato, alguma situação que esteja acontecendo e que precisa de ser trabalhada ou solucionada. Então é isso que está dizendo, que o mar, que o mar não faz bom marinheiro. Se o mar estiver, né, calmo, não se forma bom marinheiro. O bom marinheiro só se formará, só será construído a partir das dificuldades, dos obstáculos que ele irá vencer. Então é assim conosco também. Se a crise existe, ela está sinalizando que alguma situação precisa ser mudada, esclarecida ou solucionada. Aí, quando há dificuldades nas nossas vidas, em que o sofrimento e a dificuldade batem às nossas portas, nós mobilizamos as forças da nossa alma e refletimos e agimos para ficarmos liberados da questão que nos aflige. Não é assim? Não é? Toda vez que surge um problema, nós corremos
atrás da solução. É isso que ele está dizendo. Toda vez que uma crise nos acomete-nos, nós mobilizamos as nossas forças, a nossa potência da alma e vamos buscar a solução. Porque é nas agitações do dia a dia e nas crises, seja de um país, de uma família ou segmento, que saímos da zona de conforto e modificamos o nosso comportamento. Somos todos personagens destes mesmos dramas, construtores de nossa própria infelicidade. Meus amigos, não precisa de ir longe, né? Não precisa de ficar refletindo sobre a crise mundial, ficar refletindo sobre os efeitos nefastos que a pandemia tem trazido para nós. Basta refletir na nossa própria situação, né? A nossa situação dentro da nossa família, a nossa situação na nossa relação com as pessoas mais próximas de nós, seja o cônjuge, seja os amigos no trabalho, seja os companheiros de ideal religioso. Não precisa de ir muito longe, é só a gente refletir nessas pequenas situações. Pequenas aspas, né? Porque são gigantes. Então, não precisamos de falar das crises mundiais. O que nós temos que nos preocupar é com a crise que está presente dentro de nós. E que, muitas vezes, pode ser causa de crises que serão construídas e que vai envolver o grupo ao qual nós estamos vinculados. Né? Porque todos somos personagens. Né? E como diz aí muito bem o nosso pensador, é nas agitações do dia a dia, né? Do dia a dia que as crises surgem. E não poucas vezes é aquela crise que se estabelece entre uma pessoa e uma outra pessoa, né? Que mais estão aproximadas. Muito bem. E aí, o nosso querido teólogo Leonardo Boff, que muitos conhecem, vai trazer um comentário muito oportuno para esse estudo de hoje. Vai dizer o seguinte: os tempos de crise são favoráveis à vida espiritual, pois convocam as pessoas ao ritmo de adentramento. Nós vamos falar disso pormenorizadamente. Abre-se a rota do caminho interior, suscitando energias singulares para enfrentar o ritmo sombrio das dificuldades e recuperar o tecido da alegria. A espiritualidade, como diz, é inspiração para um horizonte de esperança e de capacidade de autotranscendência. Vamos falar depois mais detidamente. Ela é capaz, a crise, de provocar em nós mudanças substantivas e apontar caminhos jamais traçados e que são essenciais para a nossa sanidade. A espiritualidade é o momento necessário para o pleno desabrochar de nossa individuação e o espaço da paz no meio dos conflitos e das desolações sociais e existenciais. Vejam, meus amigos, que texto, né, desse nosso teólogo aí, Leonardo Boff, que, aliás, ele era um religioso, né? Ele era um frade. E hoje ele está só como filósofo e teólogo. Então, ele vai dizer, olha, os tempos de crise são favoráveis à vida espiritual. Por quê? Porque ela convoca as pessoas ao ritmo de adentramento. Adentramento onde? O verbo adentrar significa entrar em algo, né? É você mergulhar em alguma coisa. Então, o que ele está dizendo? Que esse momento de dificuldade abre-se um caminho interior. Então, você vai adentrar onde? Na sua essência. Você vai mergulhar na sua essência, não naquilo que você mostra que é e muitas vezes não é. Não no personagem que nós criamos para viver nos grupos ao qual nós estamos vinculados. Vai abrir uma rota do caminho interior. Você vai começar a olhar para dentro de si. Você não fica mais preocupado com aquilo que é exterior.
nem com as imagens que você precisa de construir para ser aceito nos grupos ao qual você pertence. Mas você começa a olhar para dentro de si e se perguntar por quê e chegar naquela conclusão, né, de se buscar descobrir a sua verdadeira identidade. E quando isso você fizer, você vai descobrir que você é espírito. Por isso ele está dizendo, os tempos de Cristo são favoráveis à vida espiritual. É quando você começa a questionar a sua existência, o sentido da sua vida, então você vai mergulhando, adentrando na sua verdadeira vida, na sua verdadeira essência, que é a essência espiritual. É isso que o Leonardo Boff está dizendo. E esse processo de adentramento e de busca da sua verdadeira essência é um momento de espiritualização, não é? E espiritualidade. É aquilo que se fala tanto, eu estou buscando a minha espiritualização, estou preocupado com a espiritualidade. Isso significa que você está se preocupando com a sua verdadeira essência, com quem você é na realidade. É o ser, nós vamos dizer daqui a pouco, o ser real, né? Então, no momento de crise, você tem a oportunidade de voltar para dentro de si mesmo e procurar uma razão que consiga justificar todas as dificuldades pelas quais você está passando, eu estou passando, né? E nessa entrada, essa adentrada dentro de nós mesmos, essa busca da nossa, né, individuação, né, que ele está falando aqui, da nossa individualidade, nesse processo, né, esse processo vai provocar mudanças substantivas e apontar caminhos jamais traçados e que são essenciais para a nossa sanidade, para o nosso equilíbrio. Então você imagina duas pessoas que se amam ou se amavam, um casal, né? E que durante algum tempo vivem bem, em perfeita alegria e harmonia, mas o tempo, né, traz novas situações. A vivência traz novos desafios. E ao longo de algum tempo, as pessoas, esse casal vai descobrindo que não são mais, né, tão afeitos um ao outro. Já existem algumas coisas que causam discordância, desequilíbrio, antipatia, antagonismos. Então, isso é a chamada crise, né, do casal. Aí diz alguns que depois de 7 anos. Né, mas muitos têm crise assim, nos 6 primeiros meses, nos 7 primeiros meses. Então, se as pessoas continuarem, né, mergulhados na situação na qual, né, está nessa situação estabelecidas, elas vão a cada dia mais, né, fomentando essas divergências. E a crise vai se avolumando, vai se tornando gigantesca. Então, para que as coisas retornem à fase normal ou sejam remediadas, é necessário que se abra um momento de discussão, de reflexão, de conversa, né? E aí, colocar as cartas sobre a mesa. É um momento de as pessoas se colocarem, se mostrarem como realmente são, com as suas expectativas, né? Com aquilo que se espera do outro, e pontuar os pontos, as questões negativas. E se há uma vontade, se há uma vontade mesmo, né? Um desejo de que aquela relação permaneça, você precisa de conversar e de aceitar as dificuldades de um como as dificuldades do outro e entrar num denominador comum para que possam conviver com as diferenças. Isso é o momento de adentramento, é quando se entra na intimidade daquele relacionamento. Então, ao invés de se perder, você pode reconstruir aquilo que aparentemente está condenado à fatalidade. Não é? Então, esse pensamento do Leonardo Boff é muito oportuno. E aí, recorremos ao nosso companheiro e amigo, muito querido, Emmanuel, né? Lá no livro Encontro Marcado, no capítulo 6. Isso daí é só um extrato do que está escrito lá no capítulo 6. O capítulo 6, me parece que o título é Momentos de Crise. Então, diz lá o Emmanuel, se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando equilíbrio.
Assim também, somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Foi o que nós enfatizamos agora e colocamos como exemplo o caso de uma relação de um casal. Né? Necessariamente não é só o casal, é o grupo, uma comunidade. Então, olha, vamos refletir assim, se o veículo ameaça desastre, nós estamos dentro de um veículo, seja um automóvel, o avião, o barco, o que seja, né? O ônibus. Se esse veículo oferece uma ameaça de desastre, é possível que a gente que esteja dentro dele comece a buscar uma alternativa. Né? É como se eu estivesse num barco meio a uma tempestade no mar e que as ondas são altíssimas. Na verdade, o que eu faria? Eu desesperaria, me jogaria na água, ou procuraria um ponto, né? Um ponto de calma, onde pudesse equilibrar aquele barco sob as ondas nervosas. É isso que ele está dizendo. Então, no momento de crise, há a necessidade de que aquele que está, ou aqueles que estão envolvidos nela, parem e pensem e reflitam, né? Um ponto de calma. Tipo assim, né? Chega, parou, acabou, vamos parar, vamos conversar. Vamos colocar as nossas diferenças. Vamos jogar aqui sobre essa mesa, nesse papo, todos os pontos que estão levando ao desequilíbrio da relação. Seja marido e mulher, seja no grupo, seja no trabalho, seja na comunidade onde a gente estiver. Há necessidade de fazer, de refazer. E isso, né, é necessário. E essa situação de conversar e de colocar sobre a mesa os pontos só existe porque existe uma crise que ameaça. Se a crise não ameaçasse, se tudo estivesse muito bem, nós iríamos viver eternamente numa área de conforto. Então, a crise é possível, né? E é interessante porque ela traz aquele outro lado, né, que vai mostrar o quanto ainda nós somos indisciplinados, o quanto ainda somos desordeiros, quanto ainda nós precisamos de crescer, de amadurecer nas nossas relações. E aí, da busca de respostas que justificam essas crises e conflitos existenciais, vamos buscando nossos. Isso aí é ainda comentários do Leonardo Boff. Da busca de respostas que justifiquem essas crises, é o porquê, não é? E conflitos existenciais, vamos buscando nossa espiritualidade, que é a busca da essência de quem nós somos. E assim encontrar a nossa essência interior. Quer conscientes disso ou não. Buscamos os sentidos da vida. Então, só buscamos os sentidos da vida, né, quando existe uma ameaça pairando sobre nós. Porque senão, ficamos e permanecemos na zona de conforto. Lá no capítulo 19 do livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles vai nos levar a uma seguinte reflexão. Esses dias gloriosos, ela está dizendo dos dias atuais, século XX, né, século XXI. Esses dias gloriosos da ciência e da tecnologia de ponta estão sombreados pelas inquietações do sentimento humano que parece desvairar em toda parte. São as chamadas crises, né? O inconformismo, o desespero e o sofrimento assinalam a geração presente como a consequência do mau uso do livre-arbítrio nos dias do passado. Olha que interessante o que a Joana de Anjos está falando, né, mais modernamente. Uma reflexão mais moderna. Vê se o que ela está falando não tem a ver, não corrobora com aquilo que Jesus falou com Tiago. Essas crises atuais, lá 2000 anos atrás, né, sempre existiram. Por quê? Porque elas ainda estão alicerçadas no comportamento humano. Aquilo que nós comentamos, que ainda estava alicerçado no ego, no instinto. Então, mesmo você tendo desenvolvido a capacidade de pensar,
né, ter o discernimento entre o que é certo, o que é errado, entre o que é bom, o que é mal, ainda assim continuamos agindo não pela razão, nem pela sabedoria adquirida, mas pelo instinto que ainda está presente em nós. É essa a reflexão que ela nos traz. Diz ela, em contraposição, né, às conquistas científicas e tecnológicas, e a gente vê isso com muita clareza, principalmente nos dias atuais, aparece o tal vazio existencial no cenário das relações interpessoais, expressando-se como uma sensação de perda do sentido existencial que, em maior grau, conduz às crises, o quê? Depressivas e, não raro, ao suicídio, ao autoextermínio. Né? Então, é aquela situação que não é o outro que vai sentir. Todos nós passamos por esse vazio existencial. Né? O que não pode acontecer é que ele permaneça em nós durante largo tempo, mas que ele vai acontecer e em algum momento vai. É aquela sensação que nós temos tudo, temos um bom salário, uma boa casa, temos boas roupas, temos conforto, podemos comer e beber aquilo que nós bem, né, quisermos, temos tudo que o dinheiro pode comprar, mas não temos algo importante que nós não sabemos definir e que vai nos causar esse vazio existencial. Então, as crises depressivas muitas vezes estão alicerçadas nesse sentimento de inferioridade moral, psicológica que as pessoas se colocam. Né? Eu tenho tudo, mas me falta alguma coisa. Eu tenho tudo aquilo que eu posso ter. Tem as pessoas que eu gosto de ter. Né? Mas por que eu sinto esse vazio existencial? Por que me parece que está vazio? Né? Parece que eu estou vazio e que preciso de algo que venha, né, saciar esse meu vazio. E aí muitas pessoas, não sabendo se expressar e definir a questão do vazio existencial, vão procurar drogas, vão procurar bebida, vão procurar situações onde busquem, né, completar, né, saciar, tirar, preencher esse vazio existencial. E aí que está o ledo engano, porque o vazio é da existência. Se é da existência, é um vazio do espírito. Se é um vazio do espírito, nada que é material vai preencher. Né? Só preenche esse vazio existencial as coisas do espírito. Por isso o Emmanuel diz, né? Por isso a Amélia Rodrigues diz que nós precisamos de retornar e de fazer um adentramento em nós mesmos e buscar a nossa essência, não o meu verdadeiro eu, porque só o meu verdadeiro eu, que é espiritual, pode preencher esse vazio. Né? O vazio existencial, que nós falamos que estamos mergulhados, na qual a civilização ocidental se encontra imersa hoje, vem exatamente desse distanciamento da própria espiritualidade. Eu me distanciei de mim mesmo. E esse distanciamento jogou essa minha espiritualidade lá nos modelos materialistas. Nós acreditamos que ter o poder, ter coisas, submeter o outro à minha vontade, é trazer benefícios. Na realidade, não é, né? Isso significa um distanciamento da própria espiritualidade, da própria essência. Portanto, buscar a espiritualidade é a busca da própria existência interior. Fato que se constitui a necessidade de todos nós, de todos os seres humanos. E aí, só para enfatizar, porque o nosso tempo é muito curto, nós vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32, né? Que é uma verdadeira obra-prima de arrependimento e misericórdia. Vai dizer assim, o filho pródigo, depois de gozar os prazeres egóicos, olha lá, egóicos, que significa prazeres ligados ainda ao instinto, e de aí sofrer suas consequências, que é o que acontece conosco também, toma a consequência dos seus atos e, depois de tanto sofrimento, caindo em si, ele reconhece o seu erro, decide se reerguer,
mesmo se tornando indigno, e busca a casa do seu Pai. As desordens atuais, essas crises, que tanto nos assustam, na verdade, revelam que a humanidade está aceleradamente distraída, vivendo sob a vigência do orgulho, do egoísmo, do ego, em todos os níveis, individual e coletivo. Eu falei que tem uma música chamada Epitáfio, né, do Titãs, que vai falar isso, que nós vivemos, né, distraídos. E o acaso vai me acordar, né? Não é o acaso que vai te acordar, são as crises, né, que vão acontecer na sua vida e que vai provocar esse despertamento e que muitas vezes nos vai retirar desse sono, né, desse momento em que nós ainda estamos adormecidos, nessa letargia, melhor dizendo, espiritual. Então a crise vem, bate na nossa porta e nos faz acordar. E nos faz sair dessa letargia espiritual e buscar o verdadeiro sentido da vida. Nesse sentido, o benfeitor Emmanuel aconselha-nos a adotarmos um comportamento mais proativo e com medidas de harmonia espiritual, e propõe lançarmos um olhar mais além, de contemplar mais longe. Né? Proativo significa aquele que avança sempre. Eu sou um sujeito proativo. Isso significa que eu sou um sujeito que não se contenta com aquele momento. Ele vai à frente, ele busca, né, novos desafios, vencer os obstáculos. É um sujeito ativo, é um sujeito que evolui e progride. É um sujeito proativo. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então, como fazer isso? Transferindo a observação nossa para o campo de experiências diária. E não esquecer, não olvidar, né, que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. É você olhar para dentro de si, né, se ver enquanto espírito que é, enquanto sujeito capaz de emitir e de receber as influências do exterior. Tomar o cuidado de vigiar a si mesmo, para que, através das experiências externas, nós não danifiquemos a nossa própria experiência. Né? É não deixar que aquilo que é externo, aquilo que é transitório, aquilo que é impermanente, venha trazer causas que desenvolvem em nós o sofrimento e a aflição. E aí a Joana de Anjos, ainda no livro da Vitória sobre a Depressão, está faltando um ozinho ali, vai dizer, olha, que esses infinitos desafios que nos aturdem, nos atormentam, desenham-se-nos a necessidade de busca do autoencontro, então olhar para dentro de si mesmo, da autoiluminação, da autorrealização, e ainda vai enfatizar que esse fenômeno da autoiluminação significa o vir a ser, o encontro com a realidade, né, e a planificação íntima, ou seja, buscar o conhecimento de si mesmo. Né? Não é você ficar preso naquilo que você acha que é, mas naquilo que você pode vir a ser. Isso significa buscar o conhecimento de si mesmo. Que faz nos, né, voltar lá no Livro dos Espíritos, como referência da questão 919, que vai dizer qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. O que significa? O que fazer para enfrentar os desafios que se me apresentam e que me impedem de do vir a ser pleno e feliz? E aí a resposta está aí. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. E aí, complementando, está na questão 919A, né, ele vai dizer que para compreender a sabedoria desta máxima, né, o Santo Agostinho vai dizer, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer
e ver o que em mim necessitava de reforma. Ou seja, olhar para dentro de si, se auto-questionar. Não é? E lá no livro Psicoterapia, à luz do Evangelho de Jesus, do Alírio de Cerqueira, no capítulo sobre o alto amor, ele vai refletir nas seguintes questões. Que estamos presos ainda à fase egóica, lá dos instintos. E por isso, nós criamos as figuras do eu idealizado, mascarado, em oposição ao eu real. Que às vezes, esse eu é real, às vezes ele é nocivo e impede transitoriamente a prática do nosso autoconhecimento, do nosso auto-amor, estabelecendo uma crise íntima. Essa crise que nós tanto falamos e valorizamos hoje, que nos leva à ansiedade e à depressão, nada mais é do que esse conflito estabelecido entre o eu real, aquilo que eu sou, com aquele eu que eu idealizo. Né? O que significa isso? Esse eu idealizado é a forma como eu penso que eu sou, como eu me idealizo. Normalmente nós nos idealizamos melhores do que somos, em muitos aspectos. Né? Muitas vezes nós nos tornamos aquilo que os outros querem que nós sejamos. E o eu idealizado, voltando aqui, né? O que acontece? O que acontece é que, na prática, quando eu estou ainda nessa fase do eu idealizado, o que acontece é que, na prática, as máscaras não se sustentam indefinidamente. E cedo ou tarde nós percebemos a nossa indigência, nas nossas necessidades. E aí nós idealizamos piores do que nós somos. Né? Nós vamos continuar nessa prática de idealizar, de nos idealizar, né? De ter o eu idealizado. Só que, a partir da derrota, nós passaremos a nos idealizar como piores do que nós somos. E aí está estabelecida a crise íntima, é o conflito íntimo. Né? E tanto numa posição ou noutra está distante da realidade. Né? Muitas vezes nós idealizamos aquilo que nós não possuímos, aquilo que nós não somos. Usamos as máscaras. Né? Mas o difícil não é não é criar a máscara. O difícil é você manter a máscara, né? É sustentar essas máscaras. E não poucas vezes, quando nós retiramos as máscaras, é quando nós entramos em conflito com outras pessoas que, como nós, também estão retirando as suas máscaras e se mostrando, né, realmente como são, que é a questão do eu real. O que é o eu real? É a forma como eu sou realmente, com limitações, com potencialidades e possibilidades. Né? Possibilidades já ou a serem desenvolvidas. O ser real não é nem melhor nem pior. A realidade é que nós temos virtudes desenvolvidas ou a serem desenvolvidas e muitas negatividades a serem transformadas. Essa é a parte interessante, né? Nós precisamos de buscar as virtudes, de exteriorizar as virtudes que já estão em nós. Não serão os livros que vai nos trazer essas virtudes. Elas já estão em nós. Nós precisamos de desenvolvê-las, potencializá-las. E aí vem aquela pergunta, o que eu faço com aquilo que é negativo? Ora, aquilo que é negativo, né, será reciclado. Né? Aquilo que eu trago, né, e que se liga à negatividade precisa ser transformado, reciclado e transformado em coisas boas. Né? Não é assim que se faz na vida? Quando nós não queremos alguma coisa, ou ela já não tem mais valor, nós transformamos em coisas positivas e úteis. Essa é a condição de todo ser humano. Iluminando-se, adquire-se sabedoria, né? Conhece-se a si mesmo. É o estágio que vai além do conhecer, alcançando os planos mais altos da moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos e não estar amordaçado, nem aprisionado a ninguém. E essa questão, meus amigos, é muito séria, de a gente buscar o meu eu, o meu ser real, e se autoaceitar. Não é você tentar, né, ludibriar, acobertar aquele eu real com as máscaras, porque elas vão cair um dia. E aí, quando elas caírem, né, elas cairão e nos causarão profundas crises
de existência. Então, precisamos de nos aceitar. Por isso os Espíritos falam que nós precisamos de conhecer a nós mesmos. Porque a partir do conhecimento de nós mesmos, nós vamos ter a consciência do que deve e não deve permanecer em nós e nem nas relações que nós estabelecemos com o outro, né? A intra-relação, né? E nem, aliás, a inter-relação e também a inter-relação. Quando falamos inter-relação, nós falamos da nossa relação com o outro. Mas quando eu falo inter, é a relação minha comigo mesmo. Como que é essa relação de mim comigo mesmo, né? Dos dois eus, do real com o ser idealizado. Iluminando-se, diz lá Joana de Anjos, passa a compreender os outros. Passamos a compreender os outros. Porque o indivíduo se conhece. E após descobrir de onde veio, para onde ele vai, ele descobre como alcançar um novo patamar da felicidade, né? Como é que eu posso fazer isso? Aí lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dar a dica para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para que não deixe que o ego comande as nossas ações, né? Para que o ego ainda não fortaleça e potencialize as nossas paixões que trarão para nós, né, prejuízos incalculáveis e infelicidades. E aí nós lembramos um caso que é muito contado, que se encontra aí nos aviões, né? É o seguinte aviso que é dado lá pelo comandante da cabine. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça, e respire normalmente. E depois auxilie ao que está do seu lado. Primeiro se ajude, depois ao que está do seu lado. E o que isso tem a ver com o autoconhecimento, com a reflexão que nós fizemos no dia de hoje? Tem a ver porque na vida constantemente somos convocados a nos deixar de lado para atender a algo, a alguém. E muitas vezes nós esquecemos de nos colocar como prioridade nesta relação. Então, amar a si mesmo. Se você não se amar, será difícil amar alguém. Afinal, nos relacionamentos damos aquilo de que melhor e pior nós temos. Lembrando o mandamento maior, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, diz Jesus, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, finalizando, o autoconhecimento nos ajuda a reconhecer as nossas dificuldades e potencialidades, e assim aprender a delimitar nosso espaço e impor respeito nas nossas relações. Não esquecendo, para que nós sejamos amados, há necessidade de nós amarmos também, né? E não conseguirei amar se eu não amar o outro, se eu não conseguir me aceitar como eu sou e amar a mim mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, né? Que possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nos fortalecendo e deixando que nós possamos continuar a nossa caminhada, né? E com a força e a determinação para que a gente se conheça um pouco mais a cada dia.